Olá, pessoal, boa tarde. Um abraço para todos. Continue estudando, fazendo análise e desenvolvimento do assunto, que é falando sobre o Império Bizantino. Então, revisando hoje, falando sobre esse grande império, né? Um dos mais importantes da história foi o Império Bizantino, que nasceu no século IV, quando o Império Romano dava sinais da queda de seu poder, principalmente por conta das invasões bárbaras nas suas fronteiras. Então, o nosso assunto é falando sobre o Grande Império, o Império Bizantino, considerado também um império milenar. Já vimos que o Império Romano, em sua fase final, foi dividido em duas partes, uma ocidental e a outra oriental. Os povos germânicos conseguiram destruir o Império Ocidental no século V, mas continua existindo um enorme território romano, chamado de Império Bizantino. Agora, por que desse chamado de Império Bizantino? Bizâncio foi uma cidade da Grécia Antiga, assim chamada em homenagem ao seu rei Bizas. A cidade se tornou o centro do Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino. A capital, Constantinopla, foi conquistada pelos turcos otomanos em 1453 e hoje é a atual Istambul, maior cidade da Turquia. Então, falando sobre esse Império milenar, como foi a sua existência, né, por longo tempo. Aí ele fala que, durante os 1000 anos de sua existência, o Império Bizantino foi uma das mais importantes estruturas políticas de seu tempo, atacado por vários povos, como os germanos, os árabes, eslavos e mesmo os cristãos do Ocidente. Ele conseguiu resistir a todos e soube, ao longo do seu milênio, reinventar-se, continuar resistindo a todos esses ataques. Apenas os turcos conseguiram conquistá-lo, e ainda assim, após séculos de sítios e guerras, né, que ocorreram durante esse período em várias regiões, né, ele se fixou, ele se tornou forte. E falando sobre a cultura, porque envolveu muitos povos, como a gente sabe, a união de vários povos, então são culturas diferentes, que precisam ser associadas justamente ao ambiente onde eles estão fixos. Então, toda a cultura da Europa Oriental, como a Rússia, da Ucrânia, da Romênia e da Bulgária, foi profundamente influenciada pela civilização bizantina. Então, criou um grande poder aí de cultura, né, que a gente vai ver também de religiões mais à frente, falando sobre isso. Então, é preciso analisar o processo de formação do Império Bizantino. De que forma? Veja só, que a gente viu como ele se formou. Então, chegando ao fim das abordagens sobre a antiguidade, é importante analisar o papel do Império Bizantino, enquanto ligado de várias categorias, principalmente sociocomportamentais, para o novo mundo que estava começando. Civilizações fantásticas, como a Grécia, né, grega, a origem romana, estão presentes ainda em nosso cotidiano, através de inúmeras manifestações do nosso ser, tanto enquanto corpo individual quanto em corpo coletivo. Então, vocês viram aí que é a forma de cultura, a parte cultural da formação, da junção de vários povos, gregos e romanos. Foi característica justamente do Império Bizantino. Falando mais um pouco sobre o Império Bizantino, vamos falar também sobre o Alto Império, que surgiu, né, de 330 a 610 depois de Cristo, anos pós, né? Em 330 anos depois de Cristo, quando o imperador romano Constantino decidiu fundar uma nova capital e sair de Roma. Escolheu a colônia grega de Bizâncio, mandou construir uma cidade e deu-lhe o nome de Constantinopla, ou cidade de Constantino. Naquela época, o Oriente estava se tornando cada vez mais rico. Por quê? Pois um intenso comércio se dava entre a Grécia, a Síria e o Egito, e o mundo asiático não romano, como a Pérsia, a Índia e a China.
Havia inclusive uma importante rota de caravanas que cruzava toda a Ásia e levava produto entre o mundo romano e chinês. Todo tipo de artigo caro era comerciado, né? Mas nesse caminho ficou conhecido como Rota da Seda, por causa do tecido chinês que os romanos compravam em grande quantidade. Todo esse comércio desembocava, né, próxima a Constantinopla, no Mar Negro. Então aí era chamado a parte comercial, né? O comércio se expandia justamente no Alto Império. E essa rota era chamada Rota da Seda, por causa de tecido chinês, mais caro, ricos, né? Então, todo esse comércio é justamente feito em Constantinopla e as margens do Rio Negro, né? Onde era a forma de navegações, de transporte de mercadorias, certo? Dessa forma, a localização do novo lugar facilitava bastante o comércio dessa rota da seda, né? Da região, já que ficava entre o Mar Negro e o Mar Mármara, o que favoreceu muito a restauração da cidade e chegou a transformá-la em uma nova Roma. Então, por hoje é só, pessoal. Vejam bem, esse é o nosso assunto. Nós temos uma segunda parte falando sobre o Império Bizantino. Continue estudando e nos encontraremos na próxima aula. Até logo!